Considerado um dos cartões postais da cidade de São Paulo, o bairro da Liberdade foi palco de lutas históricas da capital. Seu nome é oriundo dos tempos da abolição dos escravos, já que antigamente a área era chamada de Campo de Força. Por volta de 1770, a área ficou conhecida por possuir um dos primeiros cemitérios da capital, onde a maioria de seus enterrados eram escravos. Em meados do século XVII, a região da Liberdade era composta de inúmeras chácaras que tinham como principal produto o cultivo de chá, e foi da divisão dessas chácaras que se deu origem ao bairro da Liberdade. Com a chegada dos imigrantes japoneses ao bairro, começaram a surgir os primeiros comércios voltados para a cultura japonesa, como a primeira fábrica de tofu. Em 1914, na rua Mituto Mizumoto, foi criado o Hotel Ueji, um dos primeiros hotéis japoneses em São Paulo. Um ano depois, foi fundada a primeira escola primária Taisho Shogaku, que auxiliava na educação dos filhos japoneses. No ano de 1932, já eram cerca de 2.000 japoneses que residiam no bairro da Liberdade. A maioria dos estabelecimentos já atendiam a comunidade japonesa. O principal motivo para esses japoneses escolherem morar nessa região é porque o bairro é localizado na zona central da cidade e, portanto, é de fácil acesso para qualquer outra parte de São Paulo. Em 1965, foi fundada a Associação de Lojistas da Liberdade, e foi o seu primeiro presidente, Tsuyoshi Mizumoto, quem buscou caracterizar o bairro oriental. A associação promove encontros com os responsáveis pela Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar e Civil e autoridades municipais e estaduais para defender interesses do bairro. Desde então, a Liberdade passa a ser um local turístico da cidade, e em 1967 o bairro recebeu a visita do então príncipe Akihito e a princesa Michiko, hoje o casal imperial do Japão. Devido à forte influência oriental do bairro, torna-se nítido pelos diversos comércios a preocupação com a comercialização destinada às pessoas de origens orientais. Percebe-se também que na hora da compra, os clientes japoneses buscam lojas com vendedores japoneses para efetuar as suas compras, pois ambos admitem não comprar muito com comerciantes brasileiros, pela falta de confiança, principalmente no que diz respeito à qualidade do produto. Observa-se também uma diferença de idade entre os comerciantes, principalmente na Feira da Liberdade. Porém, ambos demonstram seu excessivo patriotismo através dos seus produtos, pois além dos feirantes terem lucro com as vendas, é possível mesmo que breve matar a saudade do seu país. Mas o principal motivo da feira, além de preservar a cultura japonesa, é fornecer essa integração das comunidades japonesa e brasileira. O bairro da Liberdade não atrai apenas orientais. É possível observar muitos brasileiros e até mesmo estrangeiros dispostos a conhecer um pouco mais sobre a cultura oriental, seja através da gastronomia, suas artes marciais ou até mesmo os animes, que ganham cada vez mais fãs brasileiros. Ou seja, apesar do mercado dar um ênfase maior aos consumidores orientais, é possível avistar também uma preocupação com os consumidores brasileiros, que cada vez mais se interessa por essa cultura. Com a elaboração de um questionário, fizemos uma pesquisa para entender um pouco mais sobre a história e a rotina do bairro, quais são os principais atrativos na hora das compras e quais delas fazem parte da rotina de seus consumidores, além de descobrir as vantagens e desvantagens de se comprar ou até mesmo de se viver no bairro da Liberdade. Para essa pesquisa, fomos atrás de brasileiros e orientais. Ao todo, 40 pessoas foram entrevistadas, sendo 20 brasileiros e 20 orientais ou descendentes. O projeto foi realizado no dia 18 de abril de 2014, na Praça da Liberdade e na Rua Galvão Bueno, tendo como base o livro O Guia da Liberdade, da Publifolha. Visitamos duas lojas, dentre elas a Azuki e a
Considerada pelos seus visitantes um verdadeiro paraíso para os olhos e para o estômago, devido à variedade de embalagens e produtos orientais que podem ser consideradas verdadeiras obras de arte, a loja trata-se de um pequeno estabelecimento de vendas de produtos importados, onde a grande maioria são orientais. Possui uma divisão de setores, uma parte destinada a produtos alimentícios e a outra a utensílios domésticos. A segunda loja é a Mini Kimono. Ela vem oferecer ao Brasil um pouco mais sobre a cultura japonesa, dando uma ênfase maior aos seus costumes e vestimentas que possuem uma maneira muito detalhista. Porém, engana-se aquele que acha que a loja se limita a vender apenas kimonos, já que o estabelecimento também possui inúmeros artigos chineses e coreanos, como objetos e amuletos da sorte, cada um com seu respectivo significado. Vale ressaltar os diferentes tipos de kimonos que a loja possui. Além dos kimonos feitos para trabalhar ou passear, também vimos os feitos para lutas como Kung Fu. A variedade de luminárias presas ao teto da loja chama a atenção de quem passa pelo lado de fora, por sua beleza e suas cores chamativas. E como no mês de abril comemora-se o nascimento de Buda, é possível localizar na loja uma área destinada à sua imagem, sempre dentro de um altar cercado de flores muito chamativas devido à tonalidade de suas cores. Com base na nossa pesquisa, 20% dos brasileiros conheciam a história do bairro da Liberdade, enquanto 80% não. 20% dos brasileiros entrevistados estavam à procura de entretenimento e 80% visitou a Liberdade por conta da gastronomia. 30% dos entrevistados estavam na Liberdade pela primeira vez e 70% afirmaram visitar o bairro uma vez por mês. 40% gosta de consumir no bairro da Liberdade por conta da qualidade e 60% por causa do preço acessível. E todos os entrevistados, a maioria considera o bairro bom para se morar. Já o público oriental, 80% conhecia a história do bairro, 60% estava na Liberdade por conta da gastronomia, e 20% atrás de utensílios domésticos e os outros 20% atrás de vestuário. 60% disse que frequenta o bairro da Liberdade todos os dias, e 40% uma ou mais vezes durante a semana. 70% dos orientais entrevistados consomem na Liberdade por causa da qualidade, e os outros 30% por causa do atendimento. E 60% dos entrevistados disseram que o bairro é regular para se morar. De acordo com os dados coletados, percebe-se que os japoneses conhecem muito mais a história do bairro da Liberdade do que nós, mesmo o bairro sendo situado no nosso país. Muitos desses japoneses puderam crescer ouvindo as histórias da vinda dos seus familiares para o Brasil. Portanto, estão mais habituados com esse período de transição que passou o bairro da Liberdade, até se transformar na maior colônia japonesa fora do Japão do mundo. A parte gastronômica continua sendo o maior atrativo do bairro da Liberdade. Encontram-se centenas de restaurantes de preços e estruturas variadas para se degustar o sabor da comida oriental. Além dos inúmeros comércios espalhados pelas ruas do bairro, onde é possível encontrar uma variedade muito grande de comidas e bebidas, pode-se concluir que essas receitas são uma forma dos japoneses conservarem em sua memória a lembrança da sua terra natal, ou mesmo o gosto do sabor oriental.